Graça e a paz do nosso Deus, meus queridos irmãos e caros visitantes desse canal. Eu me chamo Fábio, sou do canal Caminhando em Verdade e a partir desse momento iniciei, com essa música aí de propósito, Hosana nas alturas. É exatamente sobre ele que nós vamos falar hoje. Na verdade, mais conhecido entre os servos de nosso Senhor Jesus Cristo, a forma mais correta de se dirigir a esse Deus maravilhoso que nós temos. E a dica desse canal, desse vídeo de hoje, foi de um irmão chamado Tibérios, que eu prezo muito. Conheci, aqui próximo da minha região, em um sebo, Ele gosta de ler e eu tenho ali um amigo, que tem um sebo nessa região, e ele, conversando comigo, ele deu uma dica de vídeo. Eu espero que eu consiga aí, através da graça de Deus, alcançar, a expectativa não de homens, mas de Deus, para que possa realmente passar algo de instrutivo dentro da palavra do nosso Deus. Amém? Então, como eu já disse, meu nome é Fábio, sou do canal Caminhando em Verdade, E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de dar o like, porque isso ajuda, a plataforma a compartilhar mais e mais a cada dia, não só o crescimento desse canal, que não é o principal, eu já venho dizendo desde todos os vídeos que eu já fiz, mas realmente aí espalhar, um conteúdo que realmente liberta vidas. Então hoje eu vou querer ler, e depois eu quero aos poucos falar sobre esses assuntos. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo de hoje, eu já vou fazer algumas leituras diretamente. Então a primeira leitura que eu separei fica em Lucas 19, 37 ao 40, que diz assim: enquanto ele avançava, ele, Jesus, o povo estendia as suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte, por todos os milagres que ele tinha visto, e diziam: bendito é aquele que vem, ó Rei, em nome do Senhor, paz no céu, glória nos mais altos céus. Em alguns outros textos, bendito é o que vem em nome do Senhor, e Hosana nas alturas, ou nas mais altas, altura, ou nas alturas, como algum outro texto traz para nós. Só que no 39, alguns fariseus da multidão disseram ao mestre, ao Senhor Jesus: mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não quero aqui ser sensacionalista, eu quero ir direto ao ponto. Hoje eu quero trazer a soberania de Deus, a soberania e majestade desse Deus maravilhoso, que se apresentou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e também em contraposição a algumas arrogâncias humanas, inclusive dos atuais líderes. Se naquela época tinham arrogantes, hoje também tem. Assim como nós vemos no texto, que os fariseus, incomodados com aquela exaltação a Deus, porque a forma que o povo aqui recebeu esse Filho do Altíssimo é de uma forma como se fosse um apelo para a salvação. Então a forma que está aqui é uma forma de adoração ao Filho de Deus, ao ungido, ou ao Messias ali que estava sendo recebido na cidade. Então, quando você ouve a palavra Hosana, tem quase o mesmo significado de um apelo para a salvação ou de uma forma de adoração, Então, vamos também ler
sobre esse Deus, Salmo 72. Vamos abrir, como eu falei que eu quero ir mais direto e depois eu vou aos pouquinhos desembaraçando, né, o sentido do que eu quero trazer aqui aos irmãos e aos visitantes, né. Salmos 72, apenas o versículo 11. Salmos 72, no verso 11, a palavra do Senhor, ela nos traz também, né, algumas dicas sobre essa majestade. Salmo 72, verso 11, diz assim a palavra de Deus: todos os reis se prostrarão diante dele, as nações todas o servirão. Também no Salmo 86, nós vamos ver também sobre, verso 9 ao 10 diz: todas as nações que fizestes virão adorar-te e dar glória ao teu nome, pois tu és grande e faz maravilhas, tu és Deus, tu és o único. Como meu estimado e grande irmão Tibério me deu aí essa dica e colocou realmente ali no texto que ele me mandou, sobre a diferença, né, das pessoas chegarem ao nosso Deus com reverência, chegar ao nosso Deus chamando de nosso Senhor Jesus, e baixar realmente em espírito, se prostrar, né, em espírito diante da grandeza desse maravilhoso Deus. E as pessoas têm deixado, né, essa adoração e trocado essa adoração por um ar de inteligência, de culto, de arrogância, a ponto de saber até mais do que o próprio Deus. E eu não estou exagerando. Por exemplo, se vocês quiserem colocar no YouTube, por exemplo, um vídeo que um desses grandes bispos, né, que existe aí no mundo hoje, inclusive aqui no Brasil, um dos maiores, ele fala sobre o milagre, né, ali de Jesus Cristo. Por que Jesus trouxe algo tão pequeno, algo que na hora de transformar água em vinho, eles com arrogância diz que Jesus fez um milagre muito medíocre, pequeno, pobre, né? Vamos dizer assim. Porque poderia, com aquele milagre, alimentar multidões, alimentar pessoas que estão aí famintas em Jerusalém, curar pessoas, entre outros, né? Que eles ao tempo todo aí estão falando, né, sobre essas asneiras, essas arrogâncias com orgulho. Só que eles não sabem, né, que ali naquele momento teve um propósito, e mais tarde nós vamos falar sobre esse propósito também, a ponto de dizer que ele faria melhor do que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então só aí você percebe a arrogância dessas pessoas. Vamos também em mais uma leitura para exaltar o nome do nosso Deus. Em Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no céu surgir, e viemos adorá-lo. Aí lá no verso 11, ao entrar na casa, já ali onde Jesus estava, próximo, né, ao lugar que ele nasceu, ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam, né, aqui está homenagearam, mas a versão é adoraram, né. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhes presente, ouro, incenso e mirra. Ou seja, 3 reis importantíssimos, assim como meu grande irmão comentou, reis, profetas, grandes autoridades da época caíram ao pó, né? Se prostraram diante da grandeza de Deus. Assim como esses 3 reis
também estão aqui, não só se prostrando como reconhecimento, mas presenteando dos seus cofres ouro, incenso e mirra. Será que os arrogantes de hoje estão querendo realmente abrir os seus cofres para estar presenteando esse Deus maravilhoso? Ou estão fazendo ao contrário, enchendo os seus cofres a ponto de pessoas estarem até passando necessidade e fome para dar ali os seus dízimos, né, as suas ofertas, aí fazem campanha, entre muitas outras coisas. Então nós devemos aí observar sim, né, dentro da Escritura, a diferença do que é homens que respeitavam a soberania de Cristo e homens que têm apenas arrogância e cheio de si próprio. Diante disso, nós vamos aqui observar também que a adoração de pessoas comum, né, ali diante, né, desse maravilhoso Deus. Atos 14, em Atos 14, verso 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 14, verso 11, até o 15. Vendo o que Paulo fizera às multidões, levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque este era quem tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas, né, touros adornados de guirlanda, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer sacrifício. Ouvindo isto, o apóstolo Barnabé, né, o apóstolo Paulo e Barnabé, rasgaram-se os mantos e precipitaram no meio da multidão, clamando, repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós. Mas vos anunciamos a boa nova, na conversão para o Deus vivo. Então veja que quando Paulo foi ser homenageado, adorado, ele, por reconhecer a soberania de Deus, ele não aceitou a adoração, porque apenas o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Apenas Ele, que foi a representação perfeita, a presença completa, a plenitude de Deus aqui na terra, é que realmente merece todo louvor, toda honra e toda glória. Mas os atuais homens, os atuais doutores da lei, os atuais escribas, os atuais fariseus, querem a todo momento serem homenageados, gosta de longos discursos, debates, tapinha nas costas, longos banquetes, café, homenagem, premiações, troféus, né, Oscar. Daqui a pouco estão lançando o Oscar do pastor, né, ou do melhor, né, ali, debatedor do ano. E, meus irmãos, eu quero deixar claro aqui que quando eu falo dessa forma, talvez para alguns pode ser um pouco meio arisco, né, a forma rispa de falar, mas eu quero deixar claro que eu tenho aqui um respeito para os verdadeiros mestres, né, os verdadeiros pastores, que tem dom, que recebeu esse dom vindo de Deus, dado por Deus e reconhecido pela congregação. Eu respeito muito isso. Mas nós estamos falando no tema desse vídeo de hoje sobre a soberania de Deus e reis e príncipes e autoridades que se prostraram na época contra os arrogantes que não se prostram e ainda acham que são melhores do que o Filho de Deus ou do que o próprio Deus. Então, continuando aí, também temos textos quando Jesus, né, anda na água, né, então ali há um reconhecimento, quando ele para ali a tempestade, os discípulos falam: tu és realmente o verdadeiro Filho de Deus, né, porque dá ordem, né, a natureza, e a natureza obedece, né. Aqui também nós vamos para Lucas 24, 50. Olha o que diz em Lucas 24, 50. Vamos lá ver, né? Deixa eu ver se a gente não... Lucas 24, 50.
Quero trazer aqui a palavra do Senhor certinho. E aqui, como esse canal gosta de abrir a escritura mesmo, e é ao vivo, é na hora, sem edição. Lucas 24, versículo 50 em diante. A palavra diz assim, olha só. Depois levou-os até Betânia, e erguendo as mãos o abençoou. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles, e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele. E depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estava continuamente no templo louvando a Deus. Ou seja, quando os discípulos viram a cena do Filho do Eterno ressurreto, sendo assunto ao céu, levado, né, ao céu por nuvens, ou na nuvem, houve automaticamente houve ali um temor, um respeito, né, do Deus maravilhoso, e prostraram-se diante da grandeza desse Deus maravilhoso. Também nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só que interessante. E as pessoas tendem esse homem hoje, alguns desses aí, como se fosse um simples profeta, como se fosse mais um sábio ou um filósofo da época, que hoje não precisa ser tão levado a sério, porque até mesmo a teologia atual está sabendo mais coisas do que os próprios que foram inspirados por Deus na época. Isso também é abominável aos olhos de Deus. Então nós vamos aqui também para um exemplo de adoração errada, por exemplo. Vamos lá. Um exemplo, né? Estou sendo redundante aqui. Um exemplo de adoração errada. Está em Atos, mais um exemplo, né? Em Atos 10, 25. Em Atos 10, 25, nós vamos ver também mais um ponto onde tem um tipo de adoração que não é permitido. Então vamos lá ver. Atos 10, do 25 até o 26, diz assim: mais um dia, e entrou em Cesareia Cornélio, aguardava-os, e havia convidado seus parentes e amigos e mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, né, Cornélio saiu ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Verso 26. Mas Pedro ergueu, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. Olha só como aqueles homens tratavam. Talvez, meus irmãos, vocês que estão do outro lado aí, podem estar pensando: ah, mas está muito fraco o que está apresentando esse irmão aí. Talvez sim. Mas eu quero deixar claro que, para a grande massa, quando nós falamos, quem que vocês confiam hoje? Depende do público, né? Quem vocês confiam hoje? Vocês confiam naquele homem chamado Pedro, Paulo, Tiago, João, entre outros apóstolos? Ou os homens atuais de hoje? Muitos vão dizer, claro, aqueles homens eram cheios do poder, aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui. Homens respeitáveis, homens cheios do Espírito Santo, homens que foram testemunha oculares do nosso Deus, não aceitou homenagem, não aceitou adoração, não aceitou tapinha nas costas. Eles sabiam o seu lugar, eles tinham a plena certeza do que era o Filho de Deus. E é isso, meus irmãos, que é o grande ponto, né? Trazer aqui para esse canal. Nós também vamos ver mais uma repreensão em Apocalipse 19. Todo mundo já conhece esse também, né? Que é quando João
na ilha de Patmos, tem as visões e está ali recebendo as informações. Em Apocalipse 19, o texto do 9 ao 10 diz assim, do 9 até o 10, diz assim, a seguir disse-me, escreve, feliz é aqueles que foram convidados para o banquete nas núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha o que acontece com João. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É Deus que deveis adorar. Até um anjo, que diz a palavra que eles são mais fortes em poder do que um ser humano. Eles não recebem a adoração, a honra e a glória que é pertencente a um único Deus. Vamos para mais um texto. Aqui existe um grande homem que tem um encontro, né, com Jesus. Em João capítulo 3, nós estamos falando de Nicodemos. Aqui também é um bom exemplo para tratar sobre essa ótica, né, da soberania do Pai eterno em Jesus Cristo. Nicodemos aqui, né, a partir do João capítulo 3, verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A palavra diz um notável entre os judeus, ou um mestre, um estudioso da Torá entre os judeus. À noite ele veio encontrar com Jesus e disse: Rabi, o mestre, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Mesmo Jesus aqui repreendendo ele depois de um texto, trazendo outros pontos, nós vemos claramente que ele também foi respeitado no seu devido lugar. Diante disso, nós vamos também trazer aqui a autoridade desse Filho de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 9, do 1 ao 8. Mateus 9, do 1 ao 8. Olha o que acontece aqui nessa passagem. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, diz assim: E entrando em um barco, atravessou as águas e foi para a cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas dizia consigo: Blasfêmia, blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo o sentimento deles, diz: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Então veja aqui mais um momento importantíssimo, que é até uma forma, como que eu poderia dizer, não diria irônica, do nosso Mestre Jesus, mas ele demonstra ali de a forma cabal, né? Aqueles homens falando assim: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? E é por isso que eles falaram blasfêmia, porque só quem tem poder de perdoar os pecados é Deus, né? E isso através de um sumo sacerdote que oferecia ali um holocausto, um sacrifício, uma vez por ano principalmente, para estar não só perdoando ou remindo ali os pecados de si próprio, mas também de todo o povo. E nesse momento ele fala: o que é mais fácil dizer? O que é
O que vocês vão mais estranhar, em outras palavras? Estão perdoados os seus pecados? Aí ele faz algo maravilhoso. Ou levanta-te e anda. Meus irmãos, às vezes eu não tenho palavra para explicar tal atos. Eu costumo dizer, quando congregamos, quando estamos reunidos, eu costumo dizer que até nós, às vezes, não acreditamos nesse Deus maravilhoso. Porque se acreditássemos, nós estaríamos em um nível espiritual. E quando eu falo nível, é um nível agradável ao Senhor, não agradável a nós ou a homens, para estar nos elogiando. É um nível que entraria completamente em sintonia com a vontade de Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque, na verdade, esse Deus que nos apresentou, ele é imensurável. É um Deus que não tem condições de falar sobre ele, de fato, da forma que é a sua glória, a sua majestade. E aí vem pessoas cheias do conhecimento, cheios do poder, ou o autoconhecimento, né? Onde Tiago diz que todo conhecimento que não vem do alto é demoníaco, né? Pois não vem do Pai das nuvens, ou das luzes. Todo conhecimento dos homens para Deus se resume a nada. O próprio apóstolo Paulo certa vez falou: eu era avantajado em todos os quesitos no sentido da lei, e quando eu conheci o sublime Cristo, o maravilhoso, o elevado Cristo, eu observei que tudo o que eu conhecia era esterco, era nada diante da grandeza e das insondáveis riquezas que estão escondidas no segredo de Deus que foi revelado na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, é muito complicado quando nós ouvimos, inclusive vou aqui novamente citar, pessoas falando com arrogância, como que Jesus, com poder, foi fazer um milagre tão simples, que foi transformar água em vinho, meu Deus do céu. É só vocês procurarem no YouTube, rapidinho vocês vão saber quem é. Né? É um dos grandes da Universal, né? um dos grandes, não, um líder, né? Praticamente, da Universal, Reino de Deus. E ele deixa claro ali, né? Com ou arrogância, eu não acho que é falta de conhecimento, porque esses homens têm conhecimento, não da graça, mas do texto que está lendo. Eles não são bobos. Mas no final do texto, se for observar início, meio e fim, lá no próprio texto se explica que a partir daquele milagre, Jesus manifestou os seus milagres e os discípulos, a partir daquele momento, creram nele. Então, como que não teve objetivo? E ele ainda zomba que ele fez vinho para as pessoas se embriagar, para ficar bêbadas, para as pessoas estar na festa. Mal sabe eles que era uma forma dos povos judeus se alegrar, dada pelo próprio Deus essa ordem, com vinho, né? Com a safra das suas plantações, entre outras coisas, que dava ali o melhor vinho, e eles realmente faziam grandes banquetes e louvavam a Deus dessa forma. Só que quando mostra transformando água em vinho, não é que Jesus está desperdiçando o milagre. É que a partir daquele momento há um propósito diante de Deus para que os discípulos possam reconhecer ele além de um mestre comum, além de um mestre da letra, mas também um mestre que ensina com autoridade. E diante disso, nós acabamos de ler, por exemplo, como ensina, né, com autoridade. E vamos lá, não só autoridade de ensinamento, porque a autoridade para eles está tendo diploma, né, curso, carteira de bispo, de mestre, de pastor, e não é bem assim, né? Esses homens, eles eram homens da lei, de fato, eram homens que detinham ali a Torá de Moisés para estar ensinando e instruindo o povo. E mesmo assim, ele vem apresentando-se como um filho de Deus
e não só com o ensinamento da verdade, mas com a autoridade de curar e perdoar pecados. E foi a partir desse momento que começaram a notar mais ele a cada dia. Vamos ler em Evangelho de João, uma das partes também muito importante que ele afirma aí. Os fariseus da época rasgam as roupas, ficam loucos, né, de raivas, espumando de raiva. Em João capítulo 8, dos 52 ao 59, diz assim a palavra do Senhor, 52 ao 59. Evangelho de João 8, 52 ao 59. Diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhes os judeus: agora sabemos que tens demônios. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte? És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, de quem dizeis: é o nosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu dissesse: não conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão viu o Pai e exultou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. Disseram então os fariseus, ou os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Olha só o que aconteceu a partir desse momento que ele fala: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pega a pedra para jogar nele, para espedaçar, para matar mesmo o mestre. E por quê? Porque essa expressão no Monte Horebe também foi usada pelo próprio Jeová, Elohim, Deus de Abraão, de Isaac, seja como vocês quiserem chamar. O fato é de que quando Moisés estava no monte, ele também se apresentou: eu sou o que sou. Fala que eu sou te enviou. E Moisés volta ali para o Egito com essa mensagem. E esses homens aqui, nessa época, eles sabiam exatamente o que Cristo estava aqui dizendo. Nós precisamos hoje de um pouco de interpretação. Por exemplo, quando ele fala aqui: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia. Aí se você pega o contexto aqui embaixo, letrinha A, por exemplo, você vai ver que o dia, a expressão aqui, né, a vinda de Jesus aqui se atribui ainda a uma expressão reservada ao Deus do Antigo Testamento, ou seja, dia de Avev, né, o dia do Senhor ali, né, Jeová, entre outros nomes que chamam hoje em dia. Então, quando ele fala antes que Abraão existisse, eu sou, ou que Abraão exultou para ver meu dia, então eles sabem exatamente o que Cristo quis dizer. E a partir daquele momento que eles veem que Cristo se colocou em uma posição que tem poder, dado por Deus, é claro, de perdoar pecados e de ser divino a ponto de ser adorado, eles não aguentaram e realmente quiseram acabar com Jesus. E como é que os de hoje acabam com o mestre? Não propriamente com o mestre, mas acaba com a sua igreja, aquela igreja que são as ovelhinhas que estão ali sendo mal pastoreadas, vamos dizer assim. Como o próprio mestre disse, são guias cegos guiando cegos, e isso não vai dar nada bem. Então, no versículo 42 também ele fala que esses homens são filhos do diabo, e aí eles falam que Jesus tem demônios, e o texto é grande. Quem quiser e ter tempo, ler o capítulo de João 8 inteiro, vai compreender melhor. Agora eu queria aqui trazer mais uma passagem, né? E eu fui buscar essa passagem também para complementar esse vídeo,
por causa aí do meu estimado irmão Tibérios, ele me deu, volto a dizer, e eu fico feliz, honrado de poder receber essa dica, porque isso, como ele mesmo disse, foi uma aula para mim, porque eu fui atrás desses versículos todos, inclusive desse em especial, que está em Josué. É interessante esse de Josué, porque eu vou explicar conforme nós vamos estar lendo aqui. Esse texto em Josué me chamou muito a atenção. Eu estou com outra versão aqui, ela é meio trocada. Achei, Josué. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Me chamou muita atenção e eu pesquisei também, né? Para ver de quem que estava falando ali. E se eu tiver errado, alguns irmãos podem até, né, me corrigir aí nos comentários, deixando o texto ou as explicações, se de fato eu não pesquisei algo, né, em vão, vamos dizer assim, ou errado, né? Josué capítulo 5, do verso 13 até o 15, diz assim: encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele. Um homem, prestem bem atenção. Pessoas têm a mania de achar que anjos apareciam naquele tempo com, né, o arquinho na cabeça, com asas, entre outras loucuras míticas, né, que eles entendem hoje em dia. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma espada desembainhada, ou nua, crua, sem a bainha, né? Desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse: és tu dos nossos ou guerreiro dos inimigos? Só aí também já demonstra que não era, aquele momento, uma pessoa, né, que claramente dava para se ver que era um anjo, né? E como é que a gente sabe que era algo além? O texto mesmo explica. Como diz, a própria Bíblia, né, explica a Bíblia em muitos dos casos, na grande maioria. Então, verso 14, ele respondeu: não. Ele diz: não, mas sou o chefe, o comandante do exército de Avev, ou de Deus. Acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Avev respondeu a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisais é santo. E assim fez Josué. Olha aqui a mesma expressão que aconteceu com Moisés no Monte Sinai, né, ali no monte onde tem a sarça, e ali o próprio Deus fala para tirar as sandálias dos pés. E é interessante de que quando fala que é o comandante do exército de Deus, alguém poderia dizer: mas não é um anjo? Não é Gabriel? Não é o próprio Jesus? Se fosse anjos, aquela adoração que o apóstolo João em Apocalipse 19 fez, ele também teria aceitado. Eu entendo aqui que quem é o comandante do exército de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros podem dizer: não, foi o próprio Deus que estava ali. Tudo bem. Ele também é o general supremo, ou o único supremo, que é chefe do exército, o próprio Espírito de Deus. Então, o que vem a seguir é que Josué, percebendo que não era amigo ou inimigo, mas sim algo que é de uma outra dimensão, prontamente ele cai com reverência e respeito por terra e prostra e o adora. Então isso é mais um ponto de homens poderosos, homens que eram de fato guerreiros do povo de Deus, como Josué foi, né? Homens notáveis, homem guerreiro bravo, valente, entre vários outros, Nicodemos, todos que citamos aqui, teve o reconhecimento do que era Jesus Cristo. E para fechar esse vídeo,
vamos para, né, João capítulo 2, que é exatamente o que o pessoal estava esperando, que era o texto bíblico, né, que é o texto principal, aonde esse homem arrogante fala que foi à toa o que Jesus fez transformando água em vinho. Eu não vou ler todo o texto, porque eu acho que não há necessidade de ler todo o texto, porque a maioria já conhece que Jesus vai para a festa em Canaã. Chegando ali, a mãe pede, né, para ele transformar a água em vinho, porque faltou. E ele dá uma repreensão, que tenho eu contigo, mulher, minha hora não chegou. Mas o ponto que eu quero trazer é o finalzinho, né? Então, João capítulo 2, no finalzinho, lá no verso 11, diz assim: esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Canaã da Galileia, ou Canaã, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Ou seja, e a partir dali, os seus discípulos creram nele. Viu, seu chefe dessa igreja? Com certeza você não vai estar me assistindo, mas para os seus membros, né, os que frequentam a sua denominação, possa perceber a falha de um homem que é tão notável aos olhos dos homens dessa terra, como um bispo, um homem que é quase um Deus, né, diante uma autoridade muito conhecida em mais de 170 países, né, a sua igreja alcançou, para estar aí passando o que vai além da palavra de Deus. E isso é, infelizmente, triste em saber. E diante disso, para vocês observarem que há sim, ou houve sim um propósito em Jesus transformar a água em vinho. Amém? Então fique na maravilhosa graça, na misericórdia e na paz de nosso Deus e no maravilhoso Espírito do nosso Cristo ressurreto, Jesus nosso Senhor. Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, deixa o like, se gostou do conteúdo principalmente se inscreva e também faça seus comentários. Com certeza esse foi um vídeo muito rápido, não porque eu não busquei excelência nesse sentido, como alguns veem, mas é porque eu decidi fazer vídeos naturais aqui, diante desse público, que com certeza vai ser um público limitado, porque é chato ouvir a verdade da palavra, e quando é explanado, abrindo a escritura, fica mais demorado, porque o público de hoje foi mal acostumado por líderes que enchem os púlpitos de todo tipo de show. É show gospel, é teatro, é dança, é música, é oportunidade de A a Z, menos a fiel palavra que tira as pessoas do engano. E como nós temos a obrigação de passar a palavra de Deus, eu não consigo fazer um vídeo a não ser abrindo a escritura, porque quando nós abrimos a escritura, Deus traz de fato a revelação aos que não têm o conhecimento. Então fique aí na graça dele e uma boa noite. Agradeço aí mais uma vez meu irmão Tibério, e também espero que um dia ele possa estar aqui, né, gravando aqui, eu mais ouvindo e aprendendo, e ele gravando aí, se for a vontade de Deus, um dia, não só para estar gravando, mas para tomar um café em família. Fique na graça do nosso Deus e uma boa noite e até o próximo vídeo.